Maria, achas que uma boa farda ainda conquista o coração e confiança das pessoas? Tu lembras-te do Apanha-me se puderes, não te lembras com o Leonardo DiCaprio? Eu diria que o trapaceiro não se deu mal, pelo menos até ser apanhado, não é? Mas era o DiCaprio. É verdade. Trapaceiro ou não, o que é facto é que os uniformes estão na moda. Os verdadeiros e as roupas que são vagamente inspiradas neste universo. Do Avesso, um podcast sobre moda com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Bom, vagamente ou não, ou mesmo muito inspiradas, porque na passarela e nas lojas voltámos a ver os casacos com alamares, aqueles modelos, não é, ao estilo sardo. O que eu pensei logo foi, mas onde é que nós já vimos isto? Pois bem, foi em 2005, há 20 anos. Há 20 anos, vê bem. Lá está, uma geração depois eles voltam a estar na moda. Normalmente é assim que funciona. Quem não se lembra de a Kate Moss, com um destes exemplares, não é? Fosse em Glastonbury ou nas loucas noites de Londres, lá andava ela. É verdade, tornou-se na verdade uma imagem de marca muito icónica, da supermodelo. Da Kate Moss. Sim. Mas temos que começar aqui pelo Vamos à pelo casa início. de partida, sim. Muito antes de Kate Moss. Muito antes de Kate Moss, Napoleão já fazia bem. das suas a influenciar a moda. Em muitos planos, também na moda, não é? É que não funcionam só os alamares, os detalhes entrançados, os botões dourados, as golas levantadas, que é uma coisa que vem dos uniformes militares. Que ele também nos deixou, não é? Que ele nos deixou. A moda da era napoleónica foi uma verdadeira revolução. Abriu fronteiras pelas suas conquistas e, como é lógico, quando se abrem fronteiras, as influências passam, circulam, não é? Exatamente, de uns países para os outros. Imagina tu que o mantão de manilha, que é aquele mantão tipicamente espanhol. Tornou-se popular em toda a Europa por esta altura. Mas quer dizer, graças a um francês. Graças a um francês. Ora bem, tiveste também uma mudança muito ligada às limitações comerciais da indústria têxtil. Isto é muito curioso, sobretudo numa altura em que nós falamos tanto de tarifas, não é? Mas nesta época o que havia era o bloqueio naval britânico, que restringiu a importação de tecidos finos da França e incentivou o uso de outros materiais como o algodão e a lã. Ora, esta mudança não só afetou os estilos das roupas que as pessoas usavam, mas também tornou a moda mais acessível para as classes médias. Importante, não é? Claro, porque eram tecidos muito mais acessíveis, muito mais baratos do que aqueles a primeira que eram... fast fashion, não é? Isto foi quase aqui uns pioneiros da fast fashion. Sim, no fim foi uma imposição comercial, Bom, lá está, sim, à semelhança das taxas comerciais, Exato. como falavas. Mas esta mudança aconteceu não só aqui a nível têxtil, também como a nível de adornos, não é? Sim. O que também tornou aqui a moda um bocadinho mais simples, em oposição aos exageros da Maria Antonieta. É verdade. É verdade é que nesta época a silhueta feminina conhece a sua primeira grande mudança brusca. Passamos daquelas cinturas marcadas, as ancas enormes e aquelas cabeleiras. Havia quem pusesse barcos de madeira e pássaros nos cabelos para enfeitar em vez de chapéus. Bastante pesadinho, não é? Era. Tipo, sim. Portanto, passamos desse exagero aqui para uma coisa muito mais fluida e para o corte império, que é basicamente aquele corte debaixo do peito. E lá está o nome, não é? O império não vem por acaso, não é? Debaixo do peito, nos vestidos de senhoras, e que depois com saias assim muito, muito fluidas, cá sem armações nem corpetes, assim uma coisa muito ao estilo dos antigos impérios grego e romano. Também era uma grande inspiração para o Napoleão, pelos vistos, em todas as frentes. E claro, isto vai dar uma enorme liberdade de movimento às senhoras. E eu pensei logo nisso, é que parecendo que não, dá muito jeito em tempos de guerras e revoluções a pessoa poder correr, não é? É fundamental. Olha, eu tenho para mim que algumas senhoras sobreviveram mais uns tempos porque estavam com o vestido certo e não estavam espartilhadas. É verdade, sim. Mas depois também tem histórias muito engraçadas que vêm mesmo do campo de batalha. Como aquela vez em que George Spencer, segundo Conde Spencer, lembrado pelas suas importantes reformas navais, teve um acidente a cavalo. E assim com um casaco com abas, teve um acidente. Eu imagino que as abas do não era casaco muito prático, não é? Se tenham enliado ou na cela ou qualquer coisa e o senhor tenha caído. E a partir daí disse, olha, para mim não há cá casacos mais com abas, vou cortar isto. Acabou-se e passou a usar um casaco sem abas, que era uma coisa muito estranha para a altura, mas que virou moda, sobretudo entre as senhoras que adoraram e conseguiram adaptar logo ali aos casacos império, portanto era um casaco que ficava mesmo também cortado ali debaixo do peito e que tinha umas mangas adornadas e que basicamente conseguia oferecer aqui uma camada extra de calor sem pesar em cima daquela fluidez das saias. Sim, não voltando aos tempos de Maria Antonieta, claro. Sim. Olha, isto é muito parecido com aquilo que ficou conhecido como o Police Jacket, não é? É do mesmo género. É do mesmo género, não é? Influenciou também a moda
de 2005 e depois esta agora de que falamos, mais atual. Há também quem associa a imagem destes casacos e desta forma de fechar às majoretes, não é? E ao universo do circo, dá ali uns toques. E dos soldadinhos E de dos chumbo, agora nesta soldadinhos, altura. quebra-nozes, evidente, sim. Eu acho que nós também podíamos falar um pouco do contexto equestre, mas isso depois também é todo um outro programa, lá chegaremos. Ao marido, o que temos que falar é da cultura pop e do rock, não é? Porque estes casacos chegaram até a nomes como o Jimi Hendrix, há uma imagem icónica de Jimi Hendrix com um destes casacos. O próprio Michael Jackson também, não é? Tinha um encarnado muito festoso. E os Beatles, no final dos anos 60, quem não se lembra de Sgt. Peppers e daquela imagem colorida, não é? Com estes casacos muito ao sardo. E esta não é a única peça de roupa que devemos ao campo de batalha. Todo. Esta é se calhar assim a mais fancy, a mais divertida, mas há coisas assim mais do dia a dia. Muito práticas. Muito práticas. Sim. Olha, o trench coat, por exemplo, ou a gabardina, como diríamos mais comumente em Portugal, foi criada para o exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. O próprio bomber jacket, aquele clássico em cabedal, não é? O blusão. Ou em Portugal também usamos muito a versão em camurça, e os próprios óculos de aviador. Tudo isto foi retirado à Força Aérea, tanto o casaco como os óculos. E até a t-shirt, que é a peça de moda mais básica, não é? Toda a gente tem uma t-shirt, sim. Não foi inventada, mas começou a ser popularizada por causa da Marinha. Basicamente, era uma peça de roupa interior que até era aconselhada pelos médicos para prevenir constipações e resfriados. Os médicos e as nossas avós, não é? Alguma coisa tinham de... Exato, isto fazia sentido, sim. E é durante a Segunda Guerra Mundial que essa peça de roupa passa a fazer parte do uniforme dos marinheiros e depois com a popularização das imagens de guerra e pós-guerra, dos soldados a vestir com aquela t-shirt, a coisa tornou-se basicamente símbolo de assim, uma masculinidade heroica. Heroica, sim. Há outras peças, olha, estou a pensar, por exemplo, as calças cargo, não é? Que ainda hoje são tão populares, com os vários bolsos laterais, que dão sempre imenso jeito, ou os próprios chinos, não é? As pessoas esquecem-se que eles começaram por ser usados pelas tropas em países tropicais, porque de facto era um material mais leve, e nós hoje os senhores, por tudo, mas não só, continuam a usar tanto no verão. Ainda o peacoat, não é? Que foi primeiro usado pelos marinheiros britânicos e que depois se tornou um casaco usado por civis, não é? Amplamente, aliás. Nos anos 60 do século XX, o Yves Saint Laurent desenhou um conjunto famoso de peacoats que inspiraram precisamente outros designers, como Dries Van Noten, Balmain, mesmo a Givenchy, não é? Que ele fez imensa escola. É verdade, estes são estilos que continuam a ser reinventados até hoje. Sim, até hoje. E depois também temos cores de origem militar, como obviamente o verde tropa, como o próprio nome indica, absoluto, sim. que vem da Primeira Guerra Mundial, quando os exércitos deixaram de usar uniformes coloridos e começam a adotar cores mais... que possam ser mais camufladas com a natureza, também devido à natureza estratégica exatamente. Da guerra. Olha, sabes qual é a minha preferida? É o Navy Blue, o azul marinho. É uma expressão, na verdade, de 1748, quando se tornou a cor oficial dos uniformes oficiais da Marinha Real Britânica, na altura substituir o branco. E tu sabes porque é que isto aconteceu, não é? Por causa das nódoas. Também, sim, é verdade, na verdade, isto faz pensar um bocadinho as crianças, não é? Que o branco também não é uma cor que dê muito jeito. Dá para pôr-se em lexívia. É verdade, também, mas pronto, aqui foi amplamente adotado, na verdade, depois por outras marinhas em todo o mundo, porque era um tom muito durável, não é? Isto foi feito a partir de um dos corantes mais confiáveis e permanentes disponíveis na época, e não é por acaso que ainda hoje o tom azul, o navy blue, impera nos fatos quando pensamos por tudo em trabalho, não é? Masculinos e não só. É uma cor fundamental e de grande confiança e garantia no guarda-roupa de trabalho, não é? De facto, este fascínio pelo militar e pelos uniformes tem esse lado às vezes prático. Nem é consciente, mas está lá, não é? É de facto entranhado no nosso dia-a-dia. Este lado prático, não é? Como essa coisa de ser o corante que dura mais tempo. Exatamente. No fundo, porquê? Porque a roupa militar é feita exatamente para durar, sim, ser não é para cómoda, modas, não é? ser funcional, o que faz com que sejam peças que se adaptam de forma bastante eficiente à nossa vida e tarefas do dia-a-dia, não é? Por outro lado, tem sempre também detalhes muito marcantes e originais. É assim, se nós pensarmos bem, os uniformes, na essência, têm todos os mesmos requisitos práticos, não é? Porque os marinheiros, os nossos ou os marinheiros de outro país qualquer, fazem exatamente a mesma coisa. Mas depois não podem ser iguais, não é? Mas não podem ser iguais. Sim. Por isso surgem subtilezas de detalhes que os tornam distintivos uns dos outros. Por exemplo,
mais um exemplo, a roupa da polícia portuguesa tem as mesmas exigências práticas que, lá está, de outros países, mas depois é preciso que se distinga não só de outros países, mas também a que corporação, o ramo, não é? o ramo da polícia de que estamos a falar. Sim, olha, por exemplo, a história do uniforme na PSP é muito curioso porque é provável que seja dos que têm maior influência na evolução dos próprios trajes. O primeiro regulamento é do final do século XIX, de 1876, e estabeleceu na altura a cor de pinhão. Era um cor de pinhão com botões duplos e inspiravam-se naquele modelo de capacete da polícia londrina. Um clássico também. Um clássico também, não é? Muito, muito curioso. Depois, em 1936, já estamos aqui em pleno Estado Novo, as regras são outras e passam a vestir em tom azul ferrete e cinzento. Depois, na década de 1980, já em democracia, foi aí que voltaram ao azul como cor predominante. E sabes que ainda há aqui um detalhe mais engraçado, que é, na primeira segunda-feira após o 5 de outubro, é ali o dia que todas as forças de segurança nacionais passam a usar uniforme de tempo frio. Só aí é que arrumou a roupinha de verão. É verdade, é verdade. Estão super adaptados aqui às mudanças climáticas. Sim, é verdade. E nós também podemos começar a seguir o exemplo de quando pensamos o que é que fazemos à roupa e quando é que mudamos. Aí está, sim. Pois também existe este lado estético e de identidade cultural, claro, não só aqui nos uniformes militares, mas, por exemplo, também nos uniformes das companhias aéreas, que são um ótimo exemplo. Lá está o DiCaprio, voltamos ao DiCaprio. Exatamente. Em Portugal, a própria TAP teve uniformes marcantes e ali, a certa altura, as cores da bandeira voltam a ser elementos fundamentais na farda da companhia. Farda essa que atualmente é da autoria de Alves Gonçalves e foi criada em 2007. Portanto, já temos aqui alguns aninhos com a mesma farda. Sim, sim. E depois tem aparecido ultimamente, olha, na televisão esta semana. É verdade, temos passada, um candidato Vieira que foi... Usa chapéu de piloto. Pronto, portanto, também ele dar aqui um toque nos uniformes, não é? Muito querido. Está toda a gente a voltar-se para os uniformes, é verdade. Olha, além desse lado do design, existe um fator psicológico, não é? Que pode justificar o nosso coletivo fascínio por fardas, que de resto pode ser ou não capitalizado no xadrez político, veremos. Os uniformes criam uma ideia de unidade e identidade, não é? São também um símbolo de honra e orgulho, isto historicamente falando, e ainda de confiança e profissionalismo. É super importante esse lado. É muito importante, não é? Sim. Ora, olhando para o contexto atual um pouco por todo o mundo, mas sobretudo na Europa, nós vemos como todos estes conceitos têm estado tão presentes, não é? E vindo a ser objeto de discussão. Também há quem se interrogue, serão os uniformes e a sua presença um sinal de ameaça? É uma boa pergunta. Para já é que nós não vamos responder, certamente, mas fica no ar. Mas refletimos um pouco. Olha, por cá, por exemplo, as fardas saíram do baú durante a pandemia, com o famoso camuflado de Henrique Gouveia e Melo, e é curioso porque, terminada a missão logística, acabaram as vacinas, sim. O vice-almirante, que agora é candidato à presidência da República, continua a ir buscar algumas referências à farda, sobretudo na Marinha. Tu já reparaste bem que não usa, quase nunca usa, o tradicional blazer que é adotado pela maioria dos políticos. É verdade, muitas vezes surge com o blazer acertoado, não é? Que é uma peça que tem precisamente a origem nas fardas da Marinha e que mais tarde acabou por ser adaptado para a vida civil e que é usado por tanta gente. Aliás, se nós virmos bem, até quando está com outro modelo de casaco, ou seja, de peça exterior, são muitas vezes modelos que apontam para esse universo, não é? Do tom, a própria estrutura também novamente acertoados. Bom, nós vamos ver que efeito poderá ter nesta República, sendo que nas monarquias é uma coisa que está muito presente, não é? E normalmente corre muito bem. É esse efeito psicológico de sentido de Estado que falávamos, é mesmo muito visível nas casas reais. Tu tens aqui um grande exemplo, aqui mesmo ao lado, com a Princesa Leonor de Espanha, que desde que começou o seu treino militar é apresentada muitas vezes de farda, sobretudo quando tentam fazer um perfil dela ou mostrar o seu lado de futura rainha. Até, por exemplo, lembro-me que a revista Olha fez um grande perfil sobre a princesa e a capa foi com a princesa fardada. Sim, uniforme, não é? E não de vestido de princesa gala, e de tiara, como tantas vezes são as princesas apresentadas. Até há quem diga que ela fica mais bonita fardada. Eles dizem isso, há muito esse registro de polaridade. Exatamente. Sim. Não sei, também tem a ver com esse lado psicológico e de mulher forte. O que é certo é que o sucesso foi tanto, e é tanto entre os espanhóis, que já fizeram uma marca espanhola de bonecas, fez uma boneca da Princesa Leonor, uma boneca para crianças,
Só que não a vestiu de princesa, vestiu-a de camuflado, Uau. de uniforme, o que é muito curioso, tendo em conta que é aqui para o universo infantil e que as meninas adoram sempre Podiam preferir as princesas. princesas, mas é uma escolha interessante. Bom, vamos ver se alguém se lembra de fazer um boneco alpinante, quem sabe. Marida, é impossível nós falarmos de uniformes sem enquadrar também o seu lado mais sombrio, não é? Eu Sim. lembro-me, por exemplo, de um uniforme, já que falavas de príncipes aqui europeus, nós temos sempre aquele caso do príncipe Harry, não é? Quando ficou em muitos maus lençóis, com aquela brilhante ideia de se mascarar de nazi. Uma mancha que ainda o Ainda persegue hoje até persegue, hoje. sim, de volta e meia essas imagens voltam à baila. De facto, o neto de Isabel II, um país aliado, enfim, lembrar-se disto, não lembra o careca, mas bom. Aliás, a marca alemã Hugo Boss carrega até hoje na sua história o facto de ter sido o alfaiate de Hitler e do Terceiro Reich, portanto, de facto está ali, enfim, Sim. não é? Como uma moeda, tem sempre dois lados. Dois lados, é verdade, sim. A nível nacional, por exemplo, também temos esse lado mais sombrio, se pensarmos, por exemplo, nos uniformes da mocidade portuguesa, que representam também o Estado Novo e os princípios do Estado Novo e, obviamente, também carregam memórias mais pesadas para muitos portugueses. Esta farda também tinha uma grande inspiração militar, apesar de estarmos aqui de falar de fardas para crianças, mas também tinha uma inspiração colonial. É verdade. Que também mostra muito esse lado do Estado Novo das colónias, que era importante. Com calções e saias beges, assim ao estilo safari, camisas verdes e bivacos castanhos. Bom, aliás, na história do século XX e mais além também, mas sobretudo do século XX, nós teríamos muitas referências mundo fora, não é? Podíamos falar de Mussolini, de Stalin, do próprio Gaddafi, até da túnica Mao, por exemplo, que foi popularizada por Mao Tse-tung, não é? Que se tornou um símbolo do comunismo chinês e que é aqui uma variante, assim, um uniforme complementar aqui quando falamos destas referências todas, ou mesmo os uniformes do líder da Coreia do Norte, não é? Sendo que em 2019 o Kim Jong até surpreendeu e foi notícia precisamente porque preferiu usar outra coisa, uma gabardina em pele, e portanto apareceu ali de uma forma altamente revolucionária, para não dizer bizarra, não é? E foi notícia por causa disso, porque lá deixou pendurados os seus uniformes também com essa inspiração muito militarista. Ainda por cima uma peça que de militar tem pouco, não é? Sim, a gabardina em pele, sim. Mas é mais outro registro. É mais outro registro. Mas também há assim uns registros outros meio improváveis neste universo. Olha, o uniforme dos regimes cubano-venezuelanos. Quem não se lembra do Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro? Os treinos coloridos. Treino, sim. Mas nos tons nacionais. Nos tons nacionais, havia ali alguma coisa de militar. É verdade. Mas, Margarida, aí com mais fechos, não é? E menos botões. Isso faz-me lembrar, quer dizer, eu penso logo em athleisure ou roupa de treino, se calhar nós havemos de falar sobre isso lá para a frente, não é? Seguramente. Outras sugestões mais discretas, talvez sem bandeiras, sem estampados, o que é que dizes? E sim, isso dá todo um outro episódio e infelizmente é hora de zarparmos, por isso até para a semana. Até para a semana.